Ele entrou no restaurante sem imaginar que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Estava acostumado a ser servido, ignorando rostos e histórias. Mas ao olhar para o lado, seus olhos se fixaram em um menino. Com os mesmos olhos, o mesmo cabelo, os mesmos traços que ele vê no espelho todos os dias. O milionário ficou paralisado quando o garoto se aproximou, olhou diretamente para ele e perguntou: "Papai?" E o que aconteceu depois mudaria seu destino para sempre. O relógio de ouro no pulso de Nicolas Lima marcava exatamente 7h15 da noite, quando ele entrou no restaurante, o sol dourado. Os funcionários já estavam acostumados com sua pontualidade britânica. Toda sexta-feira, sem falta, o empresário de 42 anos ocupava a mesma mesa, pedia o mesmo drink e jantava sozinho. Alheio ao burburinho ao seu redor, o maître o reconheceu de imediato. Quem não reconheceria o homem por trás do maior império hoteleiro do Brasil? Seu rosto aparecia frequentemente em revistas de negócios, sempre com a mesma expressão severa, olhos castanho amendoados que pareciam calcular o valor de tudo à sua volta. "Boa noite, Sr. Lima. Sua mesa está pronta." Como sempre, Nicolas apenas assentiu, sem realmente olhar para o homem. Seus passos firmes ecoaram pelo piso de madeira nobre, enquanto seguia para a mesa ao lado da janela. A vista para os jardins iluminados era magnífica, mas Nicolas raramente a apreciava. Estava ali por tradição, não por prazer. "O de sempre, senhor?" perguntou o garçom, já conhecendo a resposta. "Sim, uísque, sem gelo, e o filé ao molho de vinho tinto." Enquanto esperava, Nicolas verificava e-mails no celular. Era difícil para ele desligar-se do trabalho, mesmo nas raras horas em que tentava relaxar. O Império Lima não se construiu sozinho, e ele não seria o responsável por derrubá-lo. Por trás da abertura para o salão que separava a cozinha dos clientes, Valentina Nunes observava o empresário com intensidade, suas mãos tremendo levemente, enquanto ajustava o chapéu de chefe. Aos 33 anos, seus olhos negros carregavam uma mistura de ódio, ansiedade e medo que ela tentava com dificuldade controlar. "Ele está aqui, como sempre", disse Arthur, o maître, aproximando-se dela. "Tem certeza que quer fazer isso hoje?" Valentina respirou fundo. "Não tenho escolha, Arthur. O tempo está acabando." Na mesa próxima à de Nicolas, um garoto de 9 anos desenhava concentrado. Alheio ao olhar curioso dos outros clientes que se perguntavam por que uma criança jantava sozinha em um restaurante tão sofisticado, o menino tinha cabelos negros rebeldes que insistiam em cair sobre os olhos amendoados. Olhos idênticos aos de Nicolas. "Tem certeza que ele não vai reconhecer você?" perguntou Arthur preocupado. "Ele mal olhou para meu rosto naquela época, Arthur. E agora sou chefe, não garçonete. Além disso, ele nunca prestou atenção em ninguém além dele mesmo", respondeu Valentina, com amargura na voz, do lado de fora do restaurante, na Mercedes-Benz preta estacionada estrategicamente com vista para a entrada. Sabrina Lima observava tudo através da janela levemente aberta. A matriarca de 68 anos, com seu impecável cabelo grisalho e rosto aristocrático marcado por poucas rugas, mantinha seus olhos afiados como um falcão pronto para o ataque. "É ela mesmo, dona Sabrina", confirmou o motorista, entregando-lhe uma pasta. "Valentina Nunes e aquele garoto." "Eu sei quem é o garoto, Santiago", cortou Sabrina, folheando os documentos. "Estou observando-o há anos." De volta ao restaurante, Nicolas verificou as horas. Já havia passado da metade de seu jantar e tinha consumido apenas metade de seu uísque. Seguindo seu ritual rigoroso, ninguém se atrevia a interrompê-lo nessas noites, exceto naquela noite. Senhor Lima, Arthur, o maître, aproximou-se com uma expressão incomum, quase nervosa. "Temos um novo menu infantil hoje. Achei que talvez o senhor gostaria de experimentá-lo." Nicolas franziu o senho. Confuso com a sugestão absurda, por que eu iria querer um menu infantil? Antes que Arthur pudesse responder, o barulho de uma cadeira arrastando chamou a atenção de Nicolas. O garoto da mesa próxima havia se levantado, e como se puxado por uma força invisível, olhava diretamente para ele. Foi naquele instante que o mundo de Nicolas Lima parou. O menino tinha seus olhos, tinha suas sobrancelhas
Tinha o mesmo formato de queixo que Nicholas via todos os dias no espelho, o mesmo formato peculiar que seu pai costumava chamar de a marca dos Lima. Uma sensação gelada percorreu sua espinha quando o garoto começou a caminhar em sua direção. Os outros clientes pararam suas conversas. Observando a cena inusitada, Nicholas estava paralisado, seu copo de uísque esquecido na mão. O menino parou a centímetros dele, seus olhos, os olhos dos Lima, fixos nos seus. Você é meu papai. A voz infantil era clara, sem hesitação. Mamãe tem uma foto sua guardada na caixinha de memórias. Nicholas sentiu o sangue drenar de seu rosto. Antes que pudesse articular qualquer resposta, uma mulher surgiu da cozinha, ainda usando o uniforme de chefe, mas sem o chapéu. Arthur, volte aqui agora. A voz dela era firme, mas trêmula. Quando Nicholas encontrou os olhos dela, foi como se os 9 anos que os separavam tivessem evaporado. Valentina, a garçonete, mais velha, sim, mas com o mesmo olhar determinado que o havia encantado há tanto tempo, o restaurante inteiro havia silenciado. Todos assistiam à cena, alguns disfarçadamente, outros com curiosidade explícita. Você, Nicholas conseguiu dizer finalmente, sua voz falhando. Do lado de fora, Sabrina Lima sorriu satisfeita. Havia esperado anos por esse momento, calculando meticulosamente quando e como usaria essa informação. Vamos para casa, Santiago, ordenou fechando a pasta. A peça foi colocada no tabuleiro. Agora vamos observar o jogo se desenrolar, dentro do restaurante. Valentina segurava firmemente o braço do filho. Me desculpe por isso, Sr. Lima, ela disse, sua voz carregada de ironia. Meu filho tem uma imaginação muito fértil, mas era tarde demais. Nicholas já havia visto o que não podia negar, seu próprio reflexo nos olhos do menino. Quem é você? Ele perguntou. Embora soubesse a resposta. Não se lembra de mim. Valentina sorriu sem humor. Fui apenas mais uma das suas conquistas passageiras, não é mesmo, Valentina Nunes? A garçonete que você acusou de dar o golpe do baú quando contei que estava grávida. As palavras dela atingiram Nicholas como um soco. A memória que havia enterrado há 9 anos agora ressurgia com força total. Isso é absurdo. Você não pode simplesmente aparecer depois de tantos anos e... E o que, Nicholas? Valentina o interrompeu. Sua voz baixa, mas intensa. Pedir que assuma a responsabilidade, não se preocupe. Não estou aqui para isso. Nicholas olhou novamente para o menino, que agora parecia confuso com a tensão entre os adultos. Então, por que está aqui? Por que agora? Os olhos de Valentina brilharam com lágrimas contidas quando ela respondeu. Porque, ao contrário de você, há coisas mais importantes para mim do que dinheiro ou orgulho. Meu filho, nosso filho, está doente, e você é a única pessoa que pode ajudá-lo. No silêncio que seguiu, o peso dessas palavras pairou no ar, alterando para sempre o curso de 3 vidas entrelaçadas por sangue, ressentimento e uma nova e terrível necessidade, palavra por palavra. O destino estava sendo reescrito naquela mesa número 7 do restaurante O Sol Dourado. Por favor, podemos conversar em um lugar mais privado, sugeriu Valentina, consciente dos olhares curiosos que os cercavam. Nicholas, ainda atordoado, fez um gesto para Arthur, o maître. Minha conta e a sala reservada. Agora, minutos depois, os 3 estavam na pequena sala de reuniões nos fundos do restaurante. Arthur, o menino, sentou-se em uma cadeira afastada, folheando um livro que Valentina sempre carregava na bolsa para mantê-lo ocupado. Mesmo assim, seus olhinhos espiavam por cima das páginas, alternando entre sua mãe e o homem que acabara de descobrir ser seu pai. Você tem 3 minutos para explicar que palhaçada é essa, disse Nicholas. Sua voz gelada, Valentina riu sem humor. 9 anos se passaram e você continua o mesmo arrogante. Eu trabalhava aqui, lembra, como garçonete, enquanto estudava gastronomia. Você vinha todas as sextas, sempre sozinho. Nicholas desviou o olhar. Ele lembrava, sim. Lembrava da jovem garçonete com quem flertou por semanas a fio. Até que ela finalmente cedeu. Um caso de poucos meses, intenso e sem compromisso. Ou assim ele pensava. Você disse que tomava pílula. E você disse que usaria camisinha. Rebateu ela. Mas isso agora não importa.
O fato é que quando descobri que estava grávida e criei coragem para te contar, você me acusou de tentar te dar um golpe, uma garçonete esperta demais. Você disse no mesmo dia, o gerente me demitiu. A vergonha atingiu Nicholas. Aquela não era uma das memórias que ele gostava de revisitar. Você poderia ter entrado na justiça, poderia ter feito um teste de paternidade. Com qual dinheiro? Nicholas. A voz dela tremeu. Estava grávida, desempregada, e você tinha poder suficiente para destruir qualquer chance que eu tivesse. Então prometi a mim mesma que você nunca saberia sobre Arthur. Minha irmã me acolheu. Terminei meus estudos, virei chefe e, por ironia do destino, acabei conseguindo emprego aqui há 3 anos. Nicholas olhou para o menino. Era como olhar para uma versão em miniatura de si mesmo. Por que agora? Por que depois de tanto tempo, os olhos de Valentina se encheram de lágrimas? Arthur tem cardiomiopatia hipertrófica. É uma condição genética que afeta o coração. Nicholas sentiu um calafrio. Aquele nome lhe era familiar demais. Meu pai morreu disso. Exatamente. É hereditário. O cardiologista de Arthur disse que ele precisa de um tratamento especializado disponível apenas em uma clínica na Suíça. Ela hesitou. Custa mais do que eu jamais poderia pagar. Mesmo economizando por décadas, um silêncio pesado caiu sobre a sala. Nicholas encarou a parede, processando tudo. Sua mente analítica já calculava probabilidades, custos, implicações. Isso é um golpe bem elaborado, disse finalmente. O menino pode até parecer comigo, mas isso não prova nada. Sabia que diria isso. Valentina suspirou. Cansada. Por isso trouxe isso. Ela abriu a bolsa e retirou uma pasta contendo prontuários médicos, exames e o histórico completo de Arthur. Não pedirei seu dinheiro, Nicholas. Só quero salvar a vida do meu filho. Se quiser fazer um teste de DNA, faça. Estes são os contatos do DR, Rodrigo Barreto. O cardiologista dele, Nicholas folheou os documentos em silêncio. Seu treinamento em negócios lhe permitindo absorver rapidamente as informações principais. Ao chegar na última página, seus olhos se arregalaram ligeiramente. DR, Rodrigo Barreto. Repetiu com voz quase inaudível. Sim, ele é o especialista que acompanha Arthur. O que Valentina não sabia era que aquele nome significava muito mais para Nicholas. Rodrigo Barreto havia sido o médico de seu pai, Leonardo Lima. Enquanto isso, na mansão dos Lima, no bairro mais exclusivo da cidade, Sabrina Lima recebia uma ligação que aguardava ansiosamente. Sim, atendeu. Sentada em sua poltrona preferida, com vista para o jardim meticulosamente cuidado. Ele está com eles agora, dona Sabrina, informou a voz masculina do outro lado, na sala privada do restaurante. Excelente. Continue monitorando e me informe qualquer desenvolvimento. Após desligar, Sabrina abriu uma gaveta secreta em sua escrivaninha de mogno. Dentro havia um dossiê completo sobre Valentina Nunes e Arthur. Ela sabia da existência do neto há anos, mas manteve essa informação como uma carta na manga. Sabrina Lima nunca desperdiçava bons segredos. Pegou o telefone novamente e discou um número que raramente usava. DR Barreto, Sabrina Lima. Precisamos conversar sobre um assunto delicado. Sim, sobre o menino. De volta ao restaurante. O silêncio na sala reservada foi quebrado por Arthur. Mamãe, estou com sono. Podemos ir para casa? Valentina olhou para o filho com ternura. Era injusto submetê-lo a tudo aquilo. Claro, meu amor. Já estamos indo. Ela reuniu os documentos e os devolveu à pasta, deixando-os sobre a mesa. Deixo isso com você, o DR. Barreto está à disposição para esclarecer qualquer dúvida médica. Nicholas permaneceu calado, ainda processando a enxurrada de informações que havia recebido nos últimos 30 minutos. Como posso ter certeza? Perguntou finalmente. Valentina o encarou, esgotada. Faça o teste de DNA, Nicholas. Não tenho nada a esconder. Quando Valentina e Arthur saíram, Nicholas permaneceu na sala, encarando os documentos como se fossem uma bomba prestes a explodir. Finalmente pegou o celular e discou um número. Ricardo, preciso que você faça algo para mim, com absoluta discrição. 2 dias depois, Nicholas estava em seu escritório na cobertura do Lima Grand Hotel, o carro-chefe de seu império.
A vista panorâmica da cidade geralmente o acalmava, mas não naquele dia. Sobre sua mesa, um envelope lacrado contendo o resultado do teste de DNA que ele havia encomendado secretamente. Um fio de cabelo de Arthur, coletado discreta e questionavelmente da cadeira onde o menino estivera sentado, havia sido suficiente. Nicholas respirou fundo e abriu o envelope. Probabilidade de paternidade, 99,99993%. O papel tremeu em suas mãos. Era verdade. Arthur era seu filho, antes que pudesse processar completamente essa informação. Seu celular tocou. Era sua mãe. Nicholas, querido, precisamos conversar. Estou a caminho do seu escritório. Ele franziu o senho. Sabrina raramente o visitava sem aviso prévio. 30 minutos depois, a matriarca dos Lima entrava em seu escritório com a elegância e autoridade que a caracterizavam. Sem rodeios, ela caminhou até a janela, contemplando a cidade por um momento. Sabrina, estou ocupado. O que é tão urgente? Ela se virou lentamente, seu rosto aristocrático enigmático como sempre. Estou ciente do seu encontro com Valentina Nunes e seu filho. Nicholas empalideceu. Como você. Por favor. Nicholas. Ela sorriu levemente. Não há nada que aconteça nesta cidade que eu não saiba, especialmente quando envolve o futuro do Império Lima. Você sabia dele. Sabia de Arthur. O sorriso dela desapareceu. Há quanto tempo? Isso importa. Ela se aproximou, pegando o resultado do exame de DNA da mesa. Vejo que você confirmou a paternidade. Previsível. Nicholas sentiu a raiva crescer. Ele é meu filho e está doente. Precisa de tratamento. Sim, cardiomiopatia hipertrófica, Sabrina disse casualmente. A mesma condição que levou seu pai. O sangue de Nicholas gelou, como ela sabia tantos detalhes. Precisamos ser estratégicos, Nicholas, continuou ela. Esta mulher não pode simplesmente aparecer após 9 anos exigindo coisas. Ela não está exigindo nada, mãe. Só quer ajuda para o tratamento do menino. Sabrina riu. Um som frio e calculista. Tão ingênuo. Primeiro é o tratamento. Depois será a pensão. Herança. Uma fatia do Império Lima. Conheço esse tipo de mulher. Nicholas encarou a mãe, percebendo pela primeira vez a crueldade por trás de seus olhos. Você monitorou minha vida por anos e escondeu a existência do meu próprio filho. Protegi você e nossos interesses. Ela corrigiu firmemente. E continuarei fazendo isso, com ou sem sua aprovação. Enquanto Sabrina saía do escritório, Nicholas permaneceu imóvel, sentindo que algo maior estava em jogo. Os segredos começavam a se revelar. Mas ele suspeitava que havia muito mais escondido nas sombras da família Lima, em seu apartamento modesto. Valentina colocava Arthur para dormir, observando com dor o cansaço precoce que a doença impunha ao filho. Mamãe, murmurou Arthur sonolento. Aquele homem, o do restaurante, ele vai me ajudar. Valentina acariciou seus cabelos, engolindo o nó na garganta. Não sei, meu amor, mas prometo que... Não importa o que aconteça. Vou cuidar de você. O que ela não sabia era que, naquele exato momento, o Dr. Rodrigo Barreto estava ao telefone, discutindo o caso de Arthur com uma equipe na Suíça, financiado secretamente por Sabrina Lima. Os peões estavam sendo posicionados no tabuleiro, e o jogo apenas começava. O consultório do Dr. Rodrigo Barreto estava localizado no 10º andar de um edifício médico de alto padrão. Nicholas observou a placa dourada na porta. Dr. Rodrigo Barreto, cardiologia especializada. O mesmo homem que cuidara de seu pai anos atrás agora tratava de seu filho. As coincidências da vida tinham um gosto amargo. Respirou fundo e entrou. A recepcionista sorriu educadamente. Senhor Lima, o doutor já vai recebê-lo, por favor. Aguarde um momento. Nicholas sentou-se inquieto. Nas 48 horas desde que confirmara a paternidade de Arthur, não conseguira pensar em mais nada. O sono fugira, o apetite desaparecera. A revelação havia quebrado algo dentro dele. Ou talvez restaurado uma parte que nem sabia estar faltando. A porta do consultório se abriu, e Rodrigo Barreto, um homem de meia idade com cabelos grisalhos e olhar cansado, o recebeu com um aperto de mão firme. Nicholas, quanto tempo, por favor, entre. O médico parecia tenso, algo que Nicholas atribuiu à complexidade do caso.
Mal sabia ele que a tensão vinha do telefonema que Rodrigo havia recebido de Sabrina Lima na noite anterior. Fui surpreendido recentemente. Nicolas começou, sentando-se na cadeira em frente à mesa do médico. Imagino que sim, respondeu Rodrigo, ajustando os óculos. Valentina me avisou que você viria? Nicolas encarou o médico. Quanto tempo você sabia? Rodrigo hesitou. Desde que comecei a tratar Arthur. Há cerca de 2 anos, quando os primeiros sintomas apareceram, o histórico familiar sempre é relevante para casos de cardiomiopatia hipertrófica. E você não achou importante me informar. Sigilo médico, Nicolas. Não cabia a mim revelar esse segredo, e sim à mãe do paciente. Nicolas assentiu. Entendendo os limites éticos do médico, quero entender exatamente o que Arthur tem e quais são as opções de tratamento. Rodrigo abriu uma pasta contendo exames e relatórios médicos, girou o monitor de seu computador para que Nicolas também pudesse ver as imagens de ressonância magnética. Arthur tem cardiomiopatia hipertrófica, uma condição genética que causa o espessamento anormal do músculo cardíaco, explicou, apontando para áreas específicas da imagem. No caso dele, o espessamento está progredindo mais rapidamente do que o esperado, especialmente para alguém tão jovem. Nicolas sentiu um nó na garganta ao lembrar de seu pai. Meu pai morreu disso. Sim, e você deve fazer exames regularmente também, Nicolas. A condição é hereditária e pode se manifestar em diferentes idades. Rodrigo fez uma pausa. No caso de Arthur, o tratamento convencional não está sendo suficiente. Ele precisa de uma intervenção especializada. A clínica na Suíça que Valentina mencionou, Rodrigo confirmou com a cabeça. O Instituto Cardíaco de Genebra desenvolveu um tratamento pioneiro para casos como o de Arthur. É uma terapia celular combinada com um procedimento minimamente invasivo. Ele hesitou. O custo total, incluindo o procedimento, internação e acompanhamento por 6 meses, é de aproximadamente 2 milhões de euros. Nicolas não piscou diante do valor. Dinheiro nunca fora problema para ele. Qual é a taxa de sucesso? 80% nos casos semelhantes ao de Arthur, sem o tratamento. Rodrigo desviou o olhar. Ele tem no máximo 1 ano. A gravidade da situação atingiu Nicolas como um soco. 1 ano. Seu filho, que acabara de conhecer, tinha apenas 1 ano de vida sem esse tratamento. Quando podemos começar? Há uma fila de espera de 3 meses, mas Rodrigo parecia desconfortável. Com as conexões certas, poderia ser reduzida para algumas semanas. Nicolas percebeu a insinuação. Faça os arranjos necessários. Custo não é problema. O médico assentiu, mas parecia inquieto. Há algo mais que você não está me dizendo, Rodrigo. O cardiólogo ajustou os óculos novamente. Um tique nervoso. Nicolas. Complicações. Sua mãe me contatou. O sangue de Nicolas gelou. O que ela queria, ela já sabia de Arthur. Quis detalhes sobre o tratamento. Ele fez uma pausa. E também mencionou algo sobre intervir legalmente quanto à custódia do menino. Nicolas levantou-se abruptamente. Ela o quê? Disse que Valentina não teria condições de proporcionar o melhor para o garoto, especialmente considerando a condição médica dele. A raiva que Nicolas sentia era quase palpável. Sua mãe estava jogando como sempre, manipulando, controlando. Obrigado pela informação, Rodrigo, disse friamente. Mantenha-me atualizado sobre a clínica. E se minha mãe entrar em contato novamente, gostaria de saber. O médico apenas assentiu, parecendo aliviado por Nicolas não ter questionado mais a fundo seu relacionamento com Sabrina Lima. Enquanto isso, no outro lado da cidade, Sabrina Lima tomava chá em sua sala privativa com Marcelo Tavares, o mais conceituado advogado especializado em direito de família do país. A situação é complexa. Dona Sabrina, explicava Tavares, analisando os documentos que ela lhe entregara. A mãe tem a guarda exclusiva, uma vez que a paternidade nunca foi reconhecida. Além disso, pelo que me conta, o pai acaba de descobrir a existência do menino. Sabrina tomou um gole de seu chá de jasmim. E se comprovarmos que a mãe não tem recursos para proporcionar o tratamento médico necessário? O advogado ajustou a gravata, pensativo. É um argumento. Mas seria mais forte se viesse do pai, não da avó. O Sr. Nicolas está alinhado com essa estratégia. Um sorriso frio apareceu nos lábios de Sabrina. Meu filho pode ser brilhante nos negócios, mas em assuntos familiares, sempre precisou de orientação.
Ele entenderá que esta é a melhor abordagem. Tavares não parecia convencido. Mesmo assim, precisaríamos demonstrar negligência ou incapacidade da mãe. Pelo que entendi, ela é uma profissional bem estabelecida, chefe de um restaurante renomado. Chefe não é uma profissão que pague 2 milhões de euros por um tratamento médico, rebateu Sabrina acidamente. E quanto aos antecedentes dela, alguma brecha que possamos explorar, o advogado folheou mais alguns documentos. Nada significativo, sem histórico criminal, bom histórico de crédito considerando sua classe social, residência estável. Ele hesitou. Seria mais simples se seu filho assumisse a paternidade e vocês chegassem a um acordo sobre o tratamento. Sabrina colocou a xícara sobre o pires com um tinido mais forte que o necessário. Não contratei o melhor advogado do país para ouvir soluções simples, Sr. Tavares. Continue investigando. Todo mundo tem um ponto fraco. No pequeno apartamento que dividia com o filho em um bairro de classe média. Valentina preparava um lanche especial para Arthur, que acabara de voltar da escola. A rotina deles era cuidadosamente planejada para minimizar o esforço do garoto, sem que ele se sentisse diferente das outras crianças. Mamãe, o Pedro me convidou para o aniversário dele no parque de diversões, comentou Arthur, mordendo um sanduíche natural. Posso ir. Valentina sentiu o coração apertar. Parques de diversões significavam longas caminhadas, filas, emoção, tudo o que o cardiologista recomendara evitar. Vamos conversar com o Dr. Rodrigo na consulta de amanhã. Ok, respondeu tentando não demonstrar preocupação. Talvez possamos combinar algo especial. O sorriso de Arthur diminuiu ligeiramente, mas ele assentiu. Era um garoto sensível e inteligente, que entendia mais do que deixava transparecer. Quando o telefone tocou, Valentina atendeu sem verificar o número. Alô? Senhora Nunes, aqui é a secretária do Sr. Nicolas Lima. Ele gostaria de marcar um encontro para discutir a situação do Arthur. O coração de Valentina acelerou. Ele fez o teste. Não tenho essa informação, senhora. Apenas fui instruída a agendar um encontro. O Sr. Lima sugere amanhã às 10 horas no Lima Grand Hotel. Valentina hesitou. O hotel era território de Nicolas, o que a deixava em desvantagem. Prefiro um local mais neutro. Talvez o consultório do Dr. Barreto. Houve uma pausa do outro lado. Um momento segundos depois, para sua surpresa, a voz de Nicolas soou ao telefone. Valentina, sou eu. Precisamos conversar. Fiz o teste e... Ele parou parecendo buscar as palavras certas. Arthur é meu filho, e estou a par da gravidade da situação dele. Então vai nos ajudar? Valentina perguntou, a esperança evidente em sua voz. Sim, mas há complicações. Minha mãe está envolvida. Valentina sentiu o sangue gelar. Sua mãe, ela já sabia sobre Arthur, e está planejando algo relacionado à custódia dele. Um silêncio pesado caiu sobre a linha. Entendo, disse Valentina finalmente, sua voz agora firme. Podemos nos encontrar amanhã após a consulta de Arthur com o Dr. Barreto. Estaremos lá às 11 horas. Estarei presente. Após desligar, Valentina olhou para Arthur, que agora desenhava concentrado na mesa da cozinha. Por ele, enfrentaria até mesmo a família Lima inteira. E era exatamente o que parecia que precisaria fazer. O hospital pediátrico era diferente de qualquer ambiente que Nicolas frequentava. As paredes coloridas, com desenhos animados, o chão decorado com jogos de amarelinha e as enfermeiras com crachás enfeitados com adesivos de super-heróis contrastavam drasticamente com o mundo corporativo ao qual estava acostumado. Nicolas chegou 20 minutos antes do horário combinado. Queria observar, entender o território antes de se comprometer. Foi quando viu Arthur sentado sozinho na sala de espera, lendo um livro, enquanto Valentina preenchia formulários na recepção. O menino parecia menor e mais frágil do que se lembrava. Talvez porque agora o via com novos olhos, não como uma ameaça ao seu mundo organizado, mas como seu filho, com uma condição que poderia tirar sua vida prematuramente. Hesitou por um momento antes de se aproximar. Arthur levantou o olhar do livro e o reconheceu imediatamente. Oi, disse o menino simplesmente, com uma naturalidade que desarmou Nicolas. Oi, respondeu, sentindo-se estranhamente desajeitado. Posso sentar? Arthur assentiu, fechando o livro. O Pequeno Príncipe, notou Nicolas. É um bom livro.
Perguntou, buscando um assunto seguro. É meu favorito, respondeu Arthur, seus olhos brilhando. Especialmente a parte da raposa, você já leu? Nicholas balançou a cabeça negativamente. Faz muito tempo. Não me lembro muito bem. A raposa ensina que só enxergamos bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Recitou Arthur, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Nicholas sentiu algo estranho no peito. Uma sensação desconhecida. Uma mistura de orgulho e tristeza. Parece um bom conselho, conseguiu dizer. Mamãe diz que nosso coração serve para duas coisas: bombear sangue e sentir amor. O meu tem problema com a primeira parte, mas funciona super bem na segunda. Arthur sorriu, revelando uma pequenina falha entre os dentes frontais. Você sabia que o coração de uma baleia azul é do tamanho de um carro pequeno? Nicholas não pode deixar de sorrir com o comentário inesperado. Não sabia. E sabia que girafas têm o mesmo número de vértebras no pescoço que nós. Só que as delas são muito maiores. A facilidade com que Arthur compartilhava fatos aleatórios. Sem nenhuma insegurança ou pretensão, tocou Nicholas. Havia uma inocência ali. Uma pureza que ele mesmo perdera há muito tempo. Talvez nunca tivesse tido. Você gosta de animais? Perguntou Nicholas, genuinamente interessado. Amo. Quero ser veterinário ou zoólogo quando crescer. Arthur fez uma pequena pausa. Seu sorriso vacilando por um momento. Se eu crescer... O coração de Nicholas apertou. Como uma criança tão pequena podia carregar a consciência de sua própria mortalidade. Antes que pudesse responder, Valentina se aproximou, parecendo tensa ao vê-los juntos. Arthur, o Dr. Rodrigo está pronto para nos receber. Ela olhou para Nicholas, incerta. Você pode vir também, se quiser. Ofereceu, surpreendendo tanto a si mesma quanto a ele. Seria bom você entender exatamente o que está acontecendo. A consulta foi detalhada. Rodrigo explicou a condição de Arthur, com gráficos e analogias simplificadas para que o menino pudesse compreender. Explicou sobre como o coração dele estava com as paredes muito grossas, dificultando o bombeamento do sangue. Nicholas observou Arthur fazer perguntas precisas, demonstrando um entendimento surpreendente para sua idade. Também notou como Valentina segurava a mão do filho nos momentos mais difíceis da explicação, oferecendo um apoio silencioso e constante. E agora, Arthur, que tal ir com a enfermeira Júlia fazer aqueles exames que conversamos? Sugeriu o Dr. Rodrigo após a explicação principal. Temos um videogame novo na sala de exames. Quando Arthur saiu, o tom da conversa mudou completamente. Consegui uma data na clínica suíça, informou Rodrigo. Daqui a 6 semanas foi o mais rápido possível. 6 semanas. Valentina pareceu alarmada. O senhor havia dito que o ideal seria começar o tratamento o quanto antes. E mas existem protocolos, preparações, e 6 semanas já é um milagre, considerando a lista de espera normal. Rodrigo olhou significativamente para Nicholas. Quanto vai custar? Perguntou Valentina diretamente. 2 milhões de euros, como mencionei antes, respondeu o médico. Mas há custos adicionais de hospedagem, acompanhamento pós-tratamento. Não importa o custo, interrompeu Nicholas firmemente. Providenciarei tudo, Valentina o encarou. Uma mistura de alívio e desconfiança em seu olhar, sem condições, sem advogados exigindo custódia compartilhada ou algo assim. Nicholas percebeu a preocupação dela. A vida dele vem primeiro, Valentina. O resto podemos resolver depois. Quando a consulta terminou, Nicholas surpreendeu Valentina com um pedido. Posso visitar Arthur no hospital hoje à noite, depois do meu expediente? Ela hesitou, mas acabou concordando. Naquela noite, Nicholas chegou ao hospital carregando um pacote embrulhado. Arthur estava na cama, conectado a monitores para um exame de acompanhamento de 24 horas. Olá, disse Nicholas, sentindo-se novamente deslocado. Oi. Arthur sorriu, genuinamente feliz em vê-lo. Mamãe disse que você viria. Ela foi buscar um café. Nicholas aproximou-se, entregando o pacote. Trouxe algo para você? Os olhos de Arthur brilharam quando abriu o presente e encontrou um conjunto completo de livros sobre animais marinhos. Ricamente ilustrados. Uau, obrigado! Exclamou, já folheando o primeiro volume. Olha, aqui diz que as baleias jubarte cantam músicas que podem durar até 30 minutos. Nicholas sorriu.
sentando-se na cadeira ao lado da cama. Achei que você gostaria de aprender mais sobre animais. Por cerca de 20 minutos, Arthur compartilhou fatos e curiosidades dos livros. Seu entusiasmo inabalável apesar dos fios e monitores ao seu redor. Então, de repente, fez uma pergunta que pegou Nicholas completamente desprevenido. Você é mesmo meu pai? O silêncio que se seguiu foi pesado. Nicholas sentiu seu coração acelerar. Sim, Arthur, eu sou. O menino assentiu, como se estivesse apenas confirmando algo que já sabia. Mamãe disse que você não sabia sobre mim antes. É verdade, eu não sabia. Você está bravo com ela por não ter contado. Nicholas refletiu por um momento. Não, as coisas eram complicadas entre nós. E sua mãe sempre fez o melhor para você. Arthur estudou o rosto dele. Você vai me ajudar a ficar bom. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance, prometeu Nicholas, surpreendendo-se com a sinceridade em sua própria voz. O menino sorriu, satisfeito com a resposta, e então disse algo que transformou Nicholas profundamente. Mamãe diz que não devo odiar pessoas, mesmo aquelas que nos machucam. Ela diz que isso deixa o coração pesado, e o meu já não funciona direito. Nicholas sentiu um nó na garganta. Como uma criança podia ter tanta sabedoria? Quando Valentina retornou, encontrou os dois conversando sobre peixes abissais, Arthur animadamente explicando sobre criaturas bioluminescentes, enquanto Nicholas ouvia com genuíno interesse. Horas mais tarde, já sozinho em sua cobertura, Nicholas não conseguia esquecer aquela conversa. Pela primeira vez em anos, sentia algo além da ambição e da solidão que dominavam sua existência. Sem conseguir dormir, decidiu fazer algo que adiava há anos: abrir a caixa com os pertences de seu pai, que ficara guardada desde sua morte. A caixa de madeira estava empoeirada, intocada no fundo de seu closet, com um copo de uísque na mão. Nicholas a abriu lentamente. Fotos antigas, um relógio de bolso, abotoaduras de prata e um maço de envelopes amarelados, amarrados com um cordão, cartas endereçadas a ele, com a letra inconfundível de seu pai, com dedos trêmulos. Nicholas abriu a primeira. Meu filho, se você está lendo isto, significa que não tive coragem de te contar pessoalmente, ou que o tempo se esgotou mais rápido do que previ. Há um peso que carrego há anos e que não quero levar comigo. Nicholas continuou lendo, cada palavra uma revelação dolorosa. Seu pai confessava ter tido um relacionamento antes de conhecer Sabrina, uma mulher chamada Clara. Desse relacionamento nascera um filho, Lucas Lima. Seu meio-irmão tem aproximadamente 8 anos a mais que você. Quando me casei com sua mãe, ela exigiu que eu cortasse todos os laços com meu passado, por fraqueza e ambição. Aceitei, abandonei Lucas e Clara, negando a eles não apenas suporte financeiro, mas o direito a um pai e um nome. É meu maior arrependimento. E temo que esteja pagando por isso agora com minha saúde. Nicholas deixou a carta cair no chão. Atordoado, tinha um irmão que nunca conheceu, e seu pai morrera carregando essa culpa. Clara ainda vive em Recife. Pelo que soube, Lucas deve ser um homem agora. Meu último pedido, filho, é que você o encontre. Não repita meus erros, quebre esse ciclo de segredos e abandone o que envenenou nossa família. Com lágrimas nos olhos, as primeiras em anos, Nicholas percebeu que estava repetindo exatamente o mesmo padrão com Arthur. A história se repetia, uma geração após a outra. Naquele momento, sozinho em seu apartamento luxuoso com vista para uma cidade que mal notava, Nicholas Lima tomou uma decisão que mudaria para sempre o curso de sua vida e de seu legado familiar. A chuva caía impiedosamente quando Valentina deixou Arthur na escola naquela manhã. O guarda-chuva vermelho mal os protegia enquanto corriam para a entrada do colégio. Não esqueça de tomar seu remédio depois do lanche, lembrou ela, ajeitando o casaco do filho. Eu sei, mãe, respondeu Arthur, revirando os olhos como qualquer criança cansada das repetitivas recomendações maternas. Valentina sorriu aliviada por ver o filho agindo como uma criança normal. Apesar de tudo, nos últimos dias, desde o encontro com Nicholas no hospital, Arthur parecia mais animado. Os livros sobre animais marinhos raramente saíam de suas mãos. Te pego às 3. Ok. Tia Catarina vem hoje para o jantar. Arthur acenou já correndo para dentro, onde seus amigos o esperavam. Valentina ficou observando por alguns segundos,
antes de se virar para ir trabalhar. Foi quando notou a Mercedes preta, estacionada do outro lado da rua. Seu coração acelerou ao reconhecer a silhueta no banco traseiro. Sabrina Lima. Respirando fundo para se acalmar, Valentina caminhou para o ponto de ônibus. Não daria a Sabrina a satisfação de parecer intimidada. Para sua surpresa, a Mercedes moveu-se lentamente e parou ao seu lado. O vidro fumê desceu silenciosamente. E senhora, Nunes. A voz de Sabrina era suave, mas fria como gelo. Poderia me conceder alguns minutos. Prometo não atrasá-la para o trabalho. Valentina hesitou, mas a curiosidade falou mais alto. Alguns minutos apenas, o interior da Mercedes era luxuoso e impecavelmente limpo. O aroma discreto de couro e um perfume caro preenchia o ambiente. Sabrina Lima, impecável em seu terninho azul marinho, parecia uma rainha em seu trono. Agradeço por aceitar conversar comigo, começou Sabrina. Vou direto ao ponto. Estou ciente da condição de Arthur e do tratamento necessário. Seu filho já concordou em arcar com os custos, respondeu Valentina, tensa. Um sorriso fino se formou nos lábios pintados de Sabrina. Nicolas é impulsivo quando se sente culpado. Sempre foi assim. Desde criança, o motorista começou a dirigir lentamente, e Valentina percebeu, desconfortável, que estavam deixando a vizinhança. Aonde estamos indo? Apenas dando uma volta para termos privacidade, respondeu Sabrina, tirando uma pasta de sua bolsa de grife. Tenho uma proposta para você, Valentina. Uma que beneficiaria a todos, especialmente Arthur. Sabrina estendeu um envelope lacrado, com hesitação. Valentina o abriu, encontrando documentos legais e um cheque que a fez engasgar. 5 milhões de dólares, explicou Sabrina como se discutisse o clima. Mais do que suficiente para o tratamento de Arthur e para recomeçar sua vida em qualquer lugar do mundo. Londres, talvez. Ouvi dizer que tem excelentes escolas de gastronomia. Valentina olhou dos documentos para Sabrina, incrédula. Em troca de quê, exatamente? A custódia de Arthur. Naturalmente, os Lima cuidariam dele, garantindo o melhor tratamento médico, educação de elite. Você está me pedindo para abandonar meu filho? Interrompeu Valentina, sua voz subindo uma oitava. Sabrina não se abalou. Estou oferecendo a ele uma vida que você jamais poderia proporcionar. E a você, uma chance de recomeçar sem o fardo de uma criança com necessidades médicas especiais. Valentina sentiu o sangue ferver em suas veias. Pare o carro, exigiu, devolvendo bruscamente os documentos. Agora, pense com calma, querida, o que pode realmente oferecer a ele. Horas de espera em hospitais públicos. Uma vida limitada pela sua renda modesta. O que posso oferecer? Valentina estava tremendo, mas não de medo. Amor incondicional. Algo que duvido que você ou qualquer outro Lima entenda. O carro parou em uma esquina. Valentina abriu a porta, mas antes de sair, virou-se para encarar Sabrina uma última vez. Arthur não é um ativo a ser negociado. É uma criança, com sentimentos, memórias, sonhos. E enquanto eu respirar, ninguém vai tirá-lo de mim. Ela jogou o cheque no banco. Nem por 5 milhões, nem por 50. Ao sair da Mercedes, a chuva ainda caía, mas Valentina mal sentia. A adrenalina corria em suas veias enquanto caminhava rapidamente para uma estação de metrô. Precisava ligar para Nicolas imediatamente. Enquanto isso, no escritório principal do Lima Grand Hotel, Nicolas recebia a visita do investigador particular que contratara dias antes. O que descobriu sobre Lucas Lima? Perguntou, ansioso, o investigador, um homem discreto na casa dos 50 anos. Colocou uma pasta sobre a mesa. Não foi difícil encontrá-lo. Ele nunca saiu de Recife, explicou, abrindo a pasta com fotos e documentos. Lucas Lima, 51 anos, professor universitário de História, casado, 2 filhos adolescentes. Nicolas examinou a foto de um homem de meia idade com os inconfundíveis traços dos Lima. Os mesmos olhos amendoados. O mesmo formato de queixo. Ele sabe sobre mim. Pelo que apurei, sim. A mãe dele, Clara, contou-lhe sobre Leonardo Lima quando ele completou 18 anos. Mas ele nunca procurou contato. Nicolas assentiu, processando a informação. E quanto ao meu pai, alguma novidade sobre as circunstâncias da morte dele? O investigador parecia desconfortável. Isso foi mais complicado.
Os registros médicos oficiais indicam insuficiência cardíaca devido à cardiomiopatia, mas ele hesitou. Encontrei algumas inconsistências. Que tipo de inconsistências? O DR. Rodrigo Barreto era o médico responsável, mas havia outro especialista consultado na véspera da morte, que sugeriu um tratamento diferente. Esse especialista foi misteriosamente removido do caso poucas horas antes do evento. Nicolas sentiu um arrepio. E quem autorizou essa remoção? Sua mãe, Sr. Lima. O celular de Nicolas tocou, interrompendo a conversa. Era Valentina, sua voz trêmula de raiva. Sua mãe acabou de me oferecer 5 milhões para entregar a custódia de Arthur. Você sabia disso? Nicolas fechou os olhos, sentindo a raiva crescer. Não, Valentina, juro que não sabia. Ele fez uma pausa. Onde você está? Precisamos conversar pessoalmente. 30 minutos depois, eles se encontraram em uma cafeteria discreta no centro da cidade. Valentina parecia exausta, bebericando uma xícara de chá para se acalmar enquanto relatava o encontro com Sabrina. Ela falou como se Arthur fosse uma mercadoria. Concluiu, a voz embargada. Como se o dinheiro pudesse substituir uma mãe. Nicolas a observava, vendo pela primeira vez a força extraordinária por trás da aparente fragilidade de Valentina. Ela criara seu filho sozinha, superando o abandono, construindo uma carreira, e agora lutava contra uma doença devastadora e uma das famílias mais poderosas do país. Valentina, preciso te contar algo, disse finalmente. Encontrei cartas do meu pai. Descobri que tenho um meio-irmão e que minha mãe pode ter tido um papel mais sinistro na morte do meu pai do que imaginei. Ele relatou suas descobertas recentes, incluindo as inconsistências nos registros médicos. Valentina ouviu atentamente, as peças se encaixando. Você acha que ela interferiu no tratamento dele? Não sei, mas estou determinado a descobrir. Nicolas respirou fundo. E precisamos proteger Arthur dela. Sabrina Lima é capaz de qualquer coisa para manter o controle sobre o legado da família. Valentina assentiu, a gravidade da situação pesando sobre seus ombros. O que sugere? Nicolas refletiu por um momento. Vou assinar imediatamente o reconhecimento de paternidade e providenciar os recursos para o tratamento na Suíça. Mas precisamos ser discretos. Quanto menos minha mãe souber dos detalhes, melhor. E quanto à custódia? Arthur fica com você, obviamente. Nunca pensei diferente. Nicolas hesitou antes de adicionar. Mas gostaria de poder conhecê-lo melhor. Ser parte da vida dele. Algo na sinceridade daquelas palavras tocou Valentina. Ele gostaria disso também. Aqueles livros que você deu. Ele não larga. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. Um momento de trégua em meio à tempestade que enfrentavam. Precisamos de um plano para lidar com sua mãe, disse Valentina finalmente. Ela não vai desistir facilmente. Não vai, concordou Nicolas. Mas agora ela não está enfrentando apenas você. Estamos juntos nessa. O celular de Valentina tocou, interrompendo a conversa. Era a escola de Arthur. Um calafrio percorreu sua espinha antes mesmo de atender. Alô? E senhora? Nunes. Aqui é a coordenadora Márcia. Arthur passou mal durante o recreio. A ambulância já está a caminho, mas achamos melhor avisá-la imediatamente. Valentina empalideceu, seus olhos encontrando os de Nicolas em pânico. Arthur. Foi tudo o que conseguiu dizer antes de se levantar abruptamente, sem hesitar. Nicolas jogou algumas notas na mesa. Vamos, meu carro está aqui perto. Enquanto corriam pela calçada molhada, o medo que compartilhavam era palpável. A vida de Arthur estava em perigo, e aquela corrida contra o tempo estava apenas começando. A sirene da ambulância cortava o ar, enquanto Arthur era levado às pressas para o hospital. Seu pequeno corpo parecia ainda menor na maca. Com máscaras e tubos conectados, Valentina segurava sua mão, as lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. Nicolas dirigia logo atrás, seguindo a ambulância como uma sombra. Seus dedos apertavam o volante com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Jamais sentira tanto medo na vida. Nem mesmo quando a empresa quase faliu anos atrás, nem quando enfrentou seus piores adversários nos negócios, nada se comparava ao terror de poder perder um filho que mal começara a conhecer. No pronto-socorro, a equipe médica já aguardava. O DR, Rodrigo Barreto, havia sido alertado
e chegou praticamente junto com a ambulância. O que aconteceu? Perguntou o médico, enquanto corria ao lado da maca. Ele desmaiou durante o recreio. A professora disse que estava pálido e reclamou de dor no peito antes de perder a consciência. Explicou Valentina, sua voz trêmula. Arthur foi levado imediatamente para uma sala de emergência. Valentina tentou segui-lo, mas uma enfermeira a deteve gentilmente. Senhora, precisa aguardar aqui. Os médicos precisam de espaço para trabalhar. Nicholas chegou nesse momento, ofegante após correr do estacionamento. Encontrou Valentina parada na entrada da sala de emergência, parecendo completamente perdida. O que estão dizendo? Perguntou aproximando-se. Nada ainda, respondeu ela, sua voz quase inaudível. Ele estava bem hoje de manhã. Tomou os remédios, comeu normalmente. Nicholas hesitou antes de envolver Valentina em um abraço desajeitado. Para sua surpresa, ela não resistiu, apoiando-se nele como se suas pernas pudessem ceder a qualquer momento. Ele é forte, Valentina. Como você. Os minutos se arrastavam como horas. Cada vez que a porta da sala de emergência se abria, ambos se levantavam, ansiosos por notícias. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, o DR. Rodrigo saiu, sua expressão grave. Conseguimos estabilizá-lo, mas a situação é mais séria do que pensávamos, explicou o médico. O coração de Arthur está falhando mais rapidamente. Os medicamentos já não estão sendo suficientes para controlar o espessamento do músculo cardíaco. O que isso significa? Perguntou Nicholas, sentindo Valentina estremecer ao seu lado. Significa que não podemos mais esperar 6 semanas pela clínica na Suíça. Arthur precisa ser internado agora e monitorado 24 horas. Vamos transferi-lo para a UTI. Valentina cobriu a boca com as mãos, sufocando um soluço. Ele vai ficar bem. O médico hesitou, escolhendo cuidadosamente as palavras. Estamos fazendo o possível, mas vocês precisam entender a gravidade. Arthur está no topo da nossa lista de prioridades, mas... Dinheiro não é problema, interrompeu Nicholas. Se há algum especialista que possa ajudar em qualquer lugar do mundo, traga-o imediatamente. DR. Rodrigo assentiu. Há um cardiologista em Boston que é pioneiro em um tratamento experimental para casos como o de Arthur, admitiu. Posso entrar em contato. Faça isso, ordenou Nicholas, quando puderam finalmente ver Arthur. Ele estava dormindo, conectado a diversos monitores. Seu rosto estava pálido, mas sereno. Valentina sentou-se ao lado da cama, segurando sua mão pequena entre as dela. Nicholas observava a cena da porta. Sentindo-se um intruso naquele momento íntimo entre mãe e filho, foi quando seu telefone vibrou. Era sua mãe. Afastando-se para atender, Nicholas sentiu uma mistura de raiva e apreensão. Agora não é um bom momento, disse friamente ao atender. Soube que o menino passou mal. A voz de Sabrina era calma, quase indiferente. Estou no hospital. Gostaria de conversar com você em particular. Nicholas sentiu o sangue ferver, como ela já sabia, quem a informara. Você não tem nada a fazer aqui. Pelo contrário, querido. Tenho muito a discutir. Talvez queira ouvir sobre o DR Mendes, o especialista que seu pai estava consultando antes de falecer. O coração de Nicholas falhou uma batida. Era exatamente o nome mencionado pelo investigador. Estarei na cafeteria em 5 minutos, concedeu ele, desligando ao informar Valentina que precisava resolver algo. Ela apenas assentiu, seus olhos nunca deixando o rosto de Arthur. Sabrina Lima estava sentada elegantemente em uma mesa afastada da cafeteria, tomando chá como se estivesse em um evento social e não em um hospital onde seu neto lutava pela vida. O que você sabe sobre o DR Mendes? Perguntou Nicholas diretamente, dispensando cumprimentos. Sabrina sorriu serenamente. Direto ao ponto, como sempre, muito bem. Ela colocou a xícara sobre o pires. O DR Mendes era um cardiologista brilhante, mas com ideias não convencionais. Seu pai o consultou em segredo, desconfiando que o tratamento prescrito pelo DR Barreto não estava funcionando. E o que aconteceu com ele? Infelizmente, houve um desacordo profissional entre os médicos. DR Barreto, como médico oficial da família, prevaleceu. Nicholas estreitou os olhos. Por sua intervenção, Sabrina manteve a compostura. Fiz o que era melhor para a família. Sempre faço. E meu pai morreu. Agora meu filho pode ter o mesmo destino.
Os olhos de Sabrina brilharam perigosamente. Seu filho, que você conheceu há menos de 2 semanas. Não seja ridículo, Nicholas. Esta é mais uma de suas fases rebeldes, como quando quis abandonar a empresa para encontrar seu próprio caminho. Nicholas sentiu uma calma fria substituir sua raiva. O que você fez exatamente quando meu pai estava doente? Sabrina ajeitou-se na cadeira, visivelmente desconfortável com a direção da conversa. Dr. Mendes estava sugerindo um tratamento experimental. Arriscado. Eu simplesmente protegi seu pai desse charlatão. Mentira, acusou Nicholas. O investigador encontrou registros de que o Dr. Mendes tinha um histórico impecável e seus tratamentos experimentais apresentavam resultados promissores. A máscara de serenidade de Sabrina começou a rachar. Você contratou um investigador para vasculhar o passado da sua própria família, para descobrir a verdade que você escondeu por décadas, sobre o meio-irmão que eu nunca conheci, sobre a morte do meu pai. Sabrina empalideceu ligeiramente. Deixe o passado onde ele pertence. Nicholas, não quando ele está se repetindo no presente. Ele se inclinou sobre a mesa, sua voz baixa e intensa. O que você realmente fez, mãe? Deed. Barreto estava sob suas ordens. Você interferiu no tratamento do meu pai deliberadamente. Sabrina se levantou abruptamente. Não vou tolerar essas acusações absurdas. Você está emocionalmente instável por causa desse incidente com o garoto? Arthur, meu filho tem nome, e diferente de você, eu não vou virar as costas para ele. Nicholas também se levantou encarando a mãe. Não se aproxime dele nem de Valentina. Eles estão sob minha proteção agora. Algo na determinação de Nicholas pareceu surpreender Sabrina. Pela primeira vez, ela viu nele não o filho que sempre manipulara, mas um homem disposto a enfrentá-la. Nesse momento, o Dr. Rodrigo apareceu na cafeteria, parecendo procurar por alguém. Ao avistar Nicholas, apressou-se em sua direção, mas parou abruptamente ao reconhecer Sabrina. O médico empalideceu visivelmente. Dona Sabrina, não sabia que estava aqui? Olá, Rodrigo. Cumprimentou ela, sua voz aveludada novamente. Espero que esteja fazendo tudo ao seu alcance pelo pequeno Arthur. Havia algo na maneira como ela pronunciou aquelas palavras que soou como uma ameaça velada. Nicholas percebeu o desconforto evidente do médico. O que foi, Dr. Rodrigo? Perguntou, ignorando a mãe. O médico hesitou, olhando de Sabrina para Nicholas. Eu consegui falar com o especialista de Boston. Ele pode vir, mas precisa da autorização para o tratamento experimental. Você tem minha autorização, respondeu Nicholas prontamente. E também preciso discutir algo. Em particular, acrescentou Rodrigo, lançando um olhar significativo a Sabrina. Nicholas assentiu. Mãe, nossa conversa acabou. Sabrina ajeitou a bolsa no ombro, mantendo a dignidade. Pense bem no que está fazendo, Nicholas. As consequências de suas escolhas podem ser irreversíveis. Com essas palavras enigmáticas. Ela se retirou, assim que ficaram sozinhos. Doutor. Rodrigo pareceu desmoronar em uma cadeira próxima. Preciso lhe contar algo, disse, sua voz trêmula. Algo que deveria ter dito há muito tempo. Nicholas sentou-se, sentindo que finalmente chegava perto da verdade. Sobre meu pai, Rodrigo assentiu, esfregando o rosto com as mãos. Seu pai não morreu apenas devido à cardiomiopatia, houve complicações com a medicação. Que tipo de complicações? Uma dosagem incorreta, uma que eu prescrevi. Rodrigo olhou diretamente nos olhos de Nicholas. Depois que sua mãe me forçou a dispensar o Dr. Mendes, Nicholas sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Você está dizendo que não foi intencional? Apressou-se Rodrigo. Foi um erro terrível, que percebemos tarde demais, mas sua mãe, ela descobriu, e usou isso contra você, concluiu Nicholas, a compreensão finalmente se formando. Ela o chantageou para manter seu silêncio. Rodrigo assentiu, lágrimas nos olhos. Ameaçou me denunciar por negligência médica, destruir minha carreira, minha vida. Em troca do silêncio dela, eu me tornei o médico da família, seguindo sempre suas orientações. Nicholas processou a informação. Horrorizado. E agora com Arthur? Juro que estou fazendo tudo corretamente com ele, garantiu Rodrigo desesperado. Mas sua mãe, ela tem opiniões sobre o tratamento.
Que opiniões? Ela não quer o tratamento experimental. Diz que é muito arriscado. Nicholas sentiu um arrepio de terror. Exatamente como fez com meu pai. Naquele momento, um alarme soou no andar da UTI. Ambos se levantaram instantaneamente, correndo em direção ao som. O quarto de Arthur estava cercado por enfermeiros e médicos. Valentina, afastada para dar espaço à equipe, soluçava encostada na parede. O que aconteceu? Perguntou Nicholas. Alcançando-a. Ele teve uma arritmia severa, explicou ela entre soluços. Estava conversando comigo normalmente 1 minuto atrás. E no outro, Doherty. Rodrigo correu para dentro do quarto, juntando-se à equipe. Nicholas abraçou Valentina, ambos observando impotentes enquanto a equipe médica lutava para estabilizar o coração frágil de Arthur. Não podemos perdê-lo, murmurou Valentina, agarrando-se a Nicholas. Não posso perder meu filho. Não vamos, prometeu Nicholas, sua voz firme apesar do medo que o consumia. Não vamos perdê-lo. Através da porta entreaberta, Nicholas viu o rosto pálido de Arthur, tão pequeno e vulnerável entre os equipamentos médicos, e naquele momento, ele jurou que faria qualquer coisa para salvá-lo, mesmo que significasse enfrentar sua própria mãe e desenterrar segredos dolorosos que a família Lima tentou esconder por décadas. As horas se arrastavam como décadas no corredor da UTI. Arthur havia sido estabilizado, mas permanecia em estado crítico. Valentina, exausta, cochilava em uma cadeira desconfortável, recusando-se a deixar o hospital mesmo por algumas horas. Nicholas, por outro lado, não conseguia ficar parado. Caminhava pelos corredores, fazia ligações, cobrava atualizações dos médicos a cada 15 minutos. Era sua forma de lidar com a impotência que sentia, transformando-a em ação. Mesmo que frenética, o especialista de Boston, Dr. James Chen, havia confirmado sua vinda, mas só chegaria na manhã seguinte. Cada minuto parecia crucial. Você precisa descansar, disse Nicholas, aproximando-se de Valentina com um copo de café. Posso pedir para prepararem um quarto aqui no hospital para você? Ela balançou a cabeça, aceitando o café. Não consigo deixá-lo. Se ele acordar, quero estar aqui. Nicholas assentiu, compreendendo. Sentou-se ao lado dela, ambos observando Arthur através da janela de vidro do quarto da UTI. O menino estava conectado a diversos monitores e tubos, parecendo ainda menor na cama hospitalar. Valentina, preciso te contar algo, disse Nicholas, sua voz baixa. Sobre o Dr. Rodrigo e minha mãe. Sobre o que realmente aconteceu com meu pai. Ele relatou a confissão do médico, a chantagem de Sabrina, as suspeitas sobre a morte de Leonardo Lima. Valentina ouvia em silêncio, seus olhos se arregalando com cada nova revelação. Meu Deus, sussurrou ela quando ele terminou. Você acha que sua mãe poderia... Não sei do que ela é capaz, interrompeu Nicholas. Mas não vou arriscar a vida de Arthur. Providenciei segurança particular para este andar. Ninguém entra no quarto dele sem autorização expressa minha ou sua. Valentina colocou o café de lado, seus olhos marejados. Como chegamos a este ponto? Arthur é apenas uma criança. Ele não fez nada para merecer isso. Nem essa doença, nem essa disputa familiar. Nicholas hesitou antes de tomar a mão dela entre as suas. A culpa não é sua, nem dele, é minha. Por não ter estado presente todos esses anos, e da minha família, por priorizar poder e controle acima de tudo mais, um silêncio pesado caiu entre eles, carregado de arrependimentos e medos não expressos. Foi quebrado pelo celular de Nicholas. É o investigador, disse ele verificando a tela. Preciso atender. Nicholas afastou-se para falar. A conversa foi breve, mas quando retornou, seu rosto estava mais tenso. Ele encontrou o Dr. Mendes, informou. Vive aposentado em uma cidade pequena a 2 horas daqui. Vou encontrá-lo amanhã cedo. Você acha que ele pode ajudar Arthur? Não sei, mas talvez possa nos dar respostas sobre o passado. Entender o que realmente aconteceu com meu pai pode ajudar a proteger nosso filho. Agora, nosso filho. As palavras saíram naturalmente, surpreendendo a ambos. Valentina não corrigiu, apenas assentiu. A madrugada avançava quando Valentina finalmente concordou em descansar em um pequeno sofá no canto do quarto de Arthur. Após Nicholas insistir,
e conseguir uma autorização especial da equipe médica para que ela pudesse permanecer. Nicholas ficou de guarda na cadeira ao lado da cama, observando o filho. Era estranho como, em tão pouco tempo, Arthur havia se tornado a pessoa mais importante em sua vida. Chegava a ser assustador. Esse amor que crescia como uma avalanche, incontrolável e transformador. O sol começava a nascer quando a porta do quarto se abriu silenciosamente. Nicholas, que havia cochilado, despertou imediatamente. Sua mãe estava parada na entrada, impecavelmente vestida apesar do horário. "O que você está fazendo aqui?" sibilou ele, levantando-se para bloquear sua aproximação de Arthur. "Vim ver meu neto", respondeu Sabrina, com uma calma perturbadora. "É meu direito. Você não tem direitos aqui. Saía antes que eu chame a segurança, que você colocou para me manter afastada." Ela sorriu friamente. "Já cuidei disso." É impressionante o que um nome respeitado e algumas chamadas para o conselho administrativo do hospital podem fazer. Nicholas sentiu a raiva crescer em seu peito. "O que você quer realmente, Sabrina?" O uso de seu primeiro nome, em vez de mãe, não passou despercebido por ela, que endureceu o olhar. "Quero o que sempre quis, proteger o legado Lima, e esse menino, querendo você ou não, é parte desse legado agora." O movimento no sofá indicou que Valentina havia acordado. Ela levantou-se rapidamente, colocando-se ao lado de Nicholas. "Eu já disse que não abrirei mão do meu filho", declarou firmemente. Sabrina a analisou com desdém. "Todo mundo tem um preço, querida. Apenas não ofereci o suficiente ainda." "Chega, mãe", interveio Nicholas, sua voz perigosamente baixa. "Você está em terreno perigoso agora." "Não, você está", rebateu ela. "Trouxe um especialista sem consultar o conselho médico do hospital. Está interferindo no tratamento estabelecido. Isso pode ser considerado negligência médica. O único negligente aqui foi o Dr. Rodrigo, sob suas ordens, quando tratou meu pai", acusou Nicholas. Os olhos de Sabrina se estreitaram. Então ele contou sua versão distorcida dos fatos. Previsível. Um médico fraco tenta se eximir da culpa por seu próprio erro. Ele admitiu o erro, mas você o usou, assim como usa todos ao seu redor. A discussão atraiu a atenção de enfermeiras, que olhavam preocupadas para dentro do quarto. Uma delas entrou. "Por favor, precisam manter a voz baixa. Isso não é bom para o paciente." Valentina imediatamente se desculpou, voltando sua atenção para Arthur, que felizmente continuava dormindo, sedado. "Vamos conversar no corredor", sugeriu Nicholas, praticamente empurrando a mãe para fora do quarto. No corredor, alguns médicos e enfermeiras circulavam, tentando não demonstrar curiosidade pela discussão entre membros da poderosa família Lima. "Você foi longe demais", disse Nicholas, mantendo a voz baixa, mas firme. "Usar a morte do meu pai como ferramenta de manipulação, esconder a existência do meu irmão e agora ameaçar a vida do meu filho." "Nunca ameacei a vida dele", protestou Sabrina, ofendida. "Pelo contrário, quero garantir que receba o melhor tratamento. Um tratamento conservador, comprovado, não experimentos arriscados, como os que poderiam ter salvado meu pai." Nicholas estava tremendo de raiva. "Quantas vidas você está disposta a sacrificar pelo seu controle, mãe?" O Dr. Rodrigo escolheu esse momento para aparecer no corredor, congelando ao ver Sabrina. Atrás dele vinha Catarina, a irmã de Valentina, que correu para dentro do quarto para estar com ela. "O que ela está fazendo aqui?" perguntou Rodrigo, visivelmente nervoso, tentando interferir novamente. Respondeu Nicholas. "Mas isso acaba hoje." Sabrina deu um passo à frente, sua postura régia mesmo sob pressão. "Nicolás, estou tentando protegê-lo. Esse tratamento experimental é arriscado. O menino pode não sobreviver. Sem o tratamento, ele definitivamente não sobreviverá", interveio Rodrigo, encontrando coragem. "E dessa vez, não seguirei suas ordens, dona Sabrina. Não carregarei outra morte na minha consciência." Valentina saiu do quarto, acompanhada pela irmã. "O que está acontecendo aqui?" perguntou, alarmada pela tensão palpável. Foi quando tudo explodiu. Nicholas confrontou a mãe diretamente. "Diga a verdade. Você interferiu no tratamento do meu pai deliberadamente. Você sabia que a mudança de medicação poderia prejudicá-lo?" O rosto de Sabrina ficou vermelho de fúria. "Você não entende nada. Seu pai estava arruinando tudo que construímos. Estava obcecado com aquele outro filho.
ameaçando mudar o testamento, dividir o império que construí do nada. O silêncio que seguiu aquela confissão foi ensurdecedor. Todos no corredor congelaram. Chocados. Então é verdade, murmurou Nicholas, horrorizado. Você permitiu que ele morresse. Tudo o que fiz foi para proteger o legado Lima, gritou Sabrina, perdendo completamente a compostura. Seu pai era fraco e você estava seguindo o mesmo caminho. Aquela garçonete não era digna do nosso nome. Nesse momento, Sabrina levou a mão ao peito, seu rosto contorcendo-se de dor. Ela cambaleou, apoiando-se na parede. Mãe! Nicholas esqueceu momentaneamente sua raiva, avançando para ampará-la. Afastem-se! Ordenou Rodrigo, correndo para examinar Sabrina. Ela está tendo um infarto. O caos se instalou. Médicos e enfermeiros correram com um desfibrilador. Sabrina foi colocada em uma maca, sua pele antes rosada, agora cinzenta e pegajosa de suor, enquanto a equipe trabalhava freneticamente. Ela agarrou o braço de Nicholas com uma força surpreendente. Seu irmão, sussurrou, apenas para ele ouvir. Lucas Lima, Recife, ele sabe. Mais do que imagina. Seus olhos se fecharam quando a equipe médica começou a ressuscitação cardiopulmonar. Nicholas foi afastado, observando em choque enquanto tentavam salvar a vida da mulher que, apesar de tudo, ainda era sua mãe. Valentina aproximou-se, colocando uma mão em seu ombro em um gesto silencioso de apoio. Não havia o que dizer. O peso das revelações, o drama que se desenrolava diante deles, era quase insuportável. Enquanto isso, no quarto de Arthur, o monitor cardíaco mostrava um padrão mais forte e regular, como se, paradoxalmente, enquanto um coração da família Lima fraquejava, outro encontrava forças para continuar lutando. Lá fora, a cidade despertava para mais um dia, alheia ao drama que se desenrolava dentro das paredes brancas do hospital. Nicholas observava a movimentação da janela da sala de espera, sentindo-se estranhamente desconectado da realidade. Sua mãe estava morta. O infarto fulminante não havia lhe dado chance. 3 horas de tentativas de ressuscitação. E Sabrina Lima, a mulher que controlara tantas vidas com mão de ferro, não pôde controlar a própria morte. Café, ofereceu Valentina, aproximando-se com 2 copos de papelão. Nicholas aceitou mecanicamente. Não haviam trocado muitas palavras nas últimas horas. O que dizer depois de tudo o que acontecera? Como está Arthur? Perguntou ele, agarrando-se à única âncora que o mantinha funcionando. Estável. Os médicos dizem que é um bom sinal ele não ter tido mais arritmias. Ela hesitou. Sinto muito pela sua mãe. Nicholas deu um gole no café amargo. Não sei o que sentir. Ela era minha mãe, mas também era. Ele não conseguiu completar. Valentina assentiu, compreendendo. Não havia palavras simples para descrever Sabrina Lima ou a complexidade do relacionamento dela com o filho. O Dehershane chegou de Boston, informou Valentina, mudando deliberadamente de assunto. Está examinando os exames de Arthur agora, junto com o Dr. Rodrigo. Como se convocados pela menção, os 2 médicos surgiram no final do corredor, caminhando em direção a eles. Dr. James Chen era um homem de meia idade, de origem asiática, com um ar tranquilo que contrastava com a ansiedade evidente no rosto de Rodrigo. Nher Lima, Essera Nunes, cumprimentou Chen formalmente. Gostaria de discutir as opções para o tratamento de Arthur. Eles se reuniram em uma pequena sala de conferências. Os médicos sentaram-se de um lado da mesa, Nicholas e Valentina do outro, como se fossem lados opostos em uma negociação. Revisei todos os exames, começou Chen, abrindo uma pasta. A cardiomiopatia hipertrófica de Arthur está em estágio avançado para uma criança tão jovem. O tratamento convencional claramente não está sendo eficaz. Quais são nossas opções? Perguntou Valentina, apertando inconscientemente a mão de Nicholas sobre a mesa. O Dr. Chen e Rodrigo trocaram olhares. Unley, existe uma opção experimental, disse Chen cuidadosamente. Uma que estamos desenvolvendo em Boston, em parceria com a clínica suíça. O tratamento que minha mãe queria evitar, comentou Nicholas amargamente. Rodrigo baixou os olhos, constrangido. Sim, é um procedimento que envolve terapia celular regenerativa, explicou Chen.
Essencialmente, utilizamos células-tronco compatíveis para regenerar o tecido cardíaco danificado. Células-tronco, repetiu Valentina. De onde viriam, novamente? Os médicos trocaram olhares. Idealmente, de um parente de primeiro grau com compatibilidade genética, respondeu Rodrigo. O procedimento tem maior taxa de sucesso quando as células vêm de um dos pais. Nicholas entendeu imediatamente o que os médicos estavam sugerindo. Vocês querem usar minhas células para tratar a Arthur. Precisaríamos fazer testes de compatibilidade primeiro, esclareceu Chen. Mas sim, você seria o doador ideal, considerando o componente genético da condição. E quais são os riscos? Perguntou Valentina, sua voz traindo preocupação. Chen removeu os óculos, esfregando a ponte do nariz. O procedimento é invasivo para ambos. Para o Sr. Lima, envolve a coleta de células da medula óssea, que não é isenta de riscos. Para Arthur, o processo de tratamento é complexo e exigirá um período prolongado de recuperação. E as chances de sucesso? Insistiu Nicholas. Com um doador compatível. Aproximadamente 75%, respondeu Chen. Sem o tratamento, francamente, as chances de Arthur sobreviver mais de 6 meses são inferiores a 20%. O silêncio que seguiu era pesado como chumbo. Valentina cobriu o rosto com as mãos, tentando absorver a gravidade da situação. Quando podemos começar os testes de compatibilidade? Perguntou Nicholas finalmente. Imediatamente, respondeu Rodrigo. Já providenciei tudo. Podemos coletar as amostras agora mesmo. Nicholas arregaçou a manga da camisa em um gesto decidido. Façam o que for necessário. Enquanto Nicholas era preparado para a coleta, Valentina retornou ao quarto de Arthur. O menino havia acordado brevemente, mas voltara a dormir. Sua irmã Catarina, que ficara de vigília, ofereceu-se para buscar algumas roupas e itens pessoais no apartamento de Valentina. Vou aproveitar e trazer os livros sobre animais marinhos que ele tanto gosta, comentou Catarina. Pode ajudar quando ele acordar. Obrigada, murmurou Valentina, abraçando a irmã. Não sei o que faria sem você, quando ficou sozinha com o filho. Valentina permitiu-se finalmente chorar. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto, enquanto segurava a mãozinha de Arthur entre as suas. Você vai ficar bem, meu amor, sussurrou. Seu pai vai ajudar você. Nós vamos vencer isso. Horas depois, Nicholas retornou. Parecia pálido e cansado após os diversos exames e a coleta de sangue para os testes preliminares. Como ele está? Perguntou, aproximando-se da cama. Dormindo tranquilo, respondeu Valentina. E você como se sente? Nicholas deu de ombros. Nada que importe comparado ao que ele está passando. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, quebrado apenas pelo bip constante dos monitores. Preciso resolver as providências para minha mãe, disse Nicholas finalmente. O corpo já foi liberado. Valentina assentiu. Vai querer um funeral tradicional. Nicholas riu sem humor. Conhecendo minha mãe, ela provavelmente deixou instruções detalhadas em algum lugar, sempre controlando tudo, até mesmo sua própria despedida. Você não precisa lidar com isso sozinho, ofereceu Valentina. Minha irmã pode ficar com Arthur enquanto eu te acompanho. Nicholas pareceu surpreso com a oferta. Por que, depois de tudo que minha família fez a você? Porque ninguém deveria enfrentar algo assim sozinho, respondeu ela simplesmente. E porque, gostando ou não, estamos conectados agora, através dele. Ambos olharam para Arthur, tão pequeno e vulnerável na cama hospitalar. Nesse momento, o Dr. Rodrigo entrou no quarto, acompanhado pelo Dr. Chen. Seus rostos eram indecifráveis. Temos os resultados preliminares dos testes, anunciou Rodrigo. Nicholas e Valentina se levantaram, tensos. E então? Perguntou Nicholas. O senhor é compatível, confirmou Chen. O que é uma excelente notícia. Podemos prosseguir com o procedimento? Valentina soltou um suspiro de alívio, mas a expressão de Rodrigo continuava tensa. O que não estão nos dizendo? Perguntou Nicholas. Percebendo que havia mais, Chen ajustou os óculos. Encontramos algo nos seus exames, Sr. Lima. O senhor tem a mesma condição genética que Arthur e seu pai. Nicholas sentiu o sangue gelar. Cardiomiopatia hipertrófica. Em estado latente, sim, confirmou Rodrigo. Ainda não se manifestou clinicamente,
Mas está lá. Isso complica o procedimento, perguntou Valentina, alarmada. Aumenta os riscos para o Sr. Lima, explicou Chen. O estresse do procedimento pode desencadear sintomas da condição. Em casos extremos, poderia precipitar uma crise cardíaca. Nicholas absorveu a informação em silêncio. A ironia era quase palpável. A mesma condição que estava matando seu filho poderia estar adormecida nele próprio, esperando o momento certo para se manifestar. Quanto isso aumenta o risco para mim. Difícil precisar, respondeu Chen honestamente. Talvez 20%, talvez mais. Não importa, decidiu Nicholas. Faremos o procedimento, Nicholas. Começou Valentina, preocupada. Não há outra opção, Valentina, interrompeu ele. Ele é meu filho, se posso ajudá-lo, vou ajudar. Não importa o custo. A determinação na voz dele era absoluta. Os médicos trocaram olhares novamente. Há mais um detalhe, disse Rodrigo. Encontramos algo interessante nos exames de Arthur. O quê? Perguntaram Nicholas e Valentina simultaneamente. Ele não possui exatamente a mesma variante genética da condição que você e seu pai, explicou Chen. Há uma pequena diferença, uma mutação. É por isso que a doença progrediu tão rapidamente nele, enquanto em você permanece latente. E isso significa, perguntou Nicholas tentando entender, significa que, se o procedimento for bem sucedido, as células que você doará podem não apenas reparar o dano atual, mas potencialmente corrigir o defeito genético que causa a progressão acelerada, explicou Chen. Em termos leigos, você não estaria apenas tratando os sintomas, mas potencialmente curando a condição. Uma fagulha de esperança acendeu-se nos olhos de Valentina. Isso seria possível, uma cura completa. Não gosto de usar a palavra cura, admitiu Chen cautelosamente. Mas sim, em teoria, Arthur poderia ter uma vida normal, sem as limitações impostas pela condição. Mas ele fez uma pausa significativa. O procedimento continua extremamente arriscado para ambos. Nicholas olhou para o filho adormecido, depois para Valentina e finalmente para os médicos. Quando podemos começar? Precisamos de pelo menos 48 horas para os preparativos, respondeu Chen. E o senhor precisará assinar diversos termos reconhecendo os riscos. Trarei os documentos ainda hoje, complementou Rodrigo, quando os médicos saíram. Nicholas e Valentina permaneceram em silêncio por um longo momento, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Você tem certeza? Perguntou ela finalmente. Está arriscando sua própria vida? Nicholas tocou o rosto de Arthur gentilmente. Durante toda a minha vida, foquei apenas em mim mesmo, no meu sucesso, no meu império. Agora, pela primeira vez, tenho a chance de fazer algo verdadeiramente importante. Ele olhou para Valentina. Algo que não tem nada a ver com dinheiro ou poder, e tudo a ver com amor. Naquele momento, entre o bip dos monitores e o sussurro do oxigênio, algo mudou entre eles. Não era perdão ou reconciliação. Não ainda, mas um entendimento mútuo. Um reconhecimento de que, apesar de tudo que os separava, uma força muito maior os unia. O amor incondicional por aquela pequena vida entre eles. A capela do hospital permanecia vazia àquela hora da noite. Valentina empurrou a pesada porta de madeira, procurando um momento de solitude. O dia seguinte seria o procedimento, e seu coração estava pesado com medo e esperança, entrelaçados tão firmemente que era impossível separar um do outro. As velas tremeluziam no altar, projetando sombras dançantes nas paredes. Ela não era particularmente religiosa, mas naquele momento sentiu a necessidade de algo maior que ela mesma, algo que pudesse apelar por seu filho. Normalmente não faço isso, murmurou para o silêncio. Mas se existe alguém me ouvindo, por favor, cuide do meu menino. A porta se abriu suavemente atrás dela. Valentina não precisou olhar para saber quem era. Desculpe, disse Nicholas. Não queria interromper. Tudo bem, respondeu ela, indicando o espaço ao seu lado no banco de madeira. Como foi o funeral? Nicholas sentou-se, mantendo uma pequena distância. Breve, eficiente, exatamente como ela teria querido. Ele deu um suspiro cansado. Poucos compareceram além de executivos e alguns políticos que deviam favores à família. Mas nenhum amigo. Nicholas riu sem humor. Minha mãe não tinha amigos.
Tinha aliados, contatos, subordinados. Nunca permitiu o tipo de vulnerabilidade que a amizade exige. O silêncio pairou entre eles novamente. Era estranho como, em poucos dias, haviam compartilhado mais intimidade do que em todos os meses que estiveram juntos anos atrás. Arthur perguntou por você, comentou Valentina. Quando acordou brevemente, queria saber se você gostou do desenho que ele fez para você. Nicholas sorriu. O primeiro sorriso genuíno em dias. O desenho da baleia. Está no meu bolso. Vou guardá-lo no escritório. Emoldurado. Valentina estudou seu perfil à luz das velas. O homem ao seu lado parecia simultaneamente mais velho e mais jovem que o Nicholas que conhecera. Havia novas linhas de preocupação em seu rosto, mas também uma humanidade que nunca vira antes. Tenho medo, admitiu ela, sua voz quase um sussurro. E se algo der errado amanhã? Nicholas virou-se para encará-la. Os médicos disseram que as chances são boas. Para Arthur, sim, mas para você? Ele fez um gesto de descarte com a mão. Não importa. Importa sim, insistiu Valentina. Para Arthur, para mim. Nicholas pareceu surpreso com a admissão. Você se importa depois de tudo o que aconteceu? Valentina desviou o olhar, suas mãos inquietas no colo. 9 anos é muito tempo, Nicholas. Vivi minha vida, construí uma carreira, criei nosso filho, e durante todo esse tempo, tentei te odiar. Ela voltou a encará-lo. Mas ver você com Arthur, disposto a arriscar tudo por ele, isso complica as coisas. Eu teria feito isso desde o início, disse ele suavemente. Se soubesse. Eu sei, agora eu sei. Os olhos dele buscaram os dela, uma pergunta silenciosa pairando no ar. Valentina colocou suavemente a mão sobre a dele. Não quero que você morra amanhã, Nicholas Lima. Arthur precisa do pai dele, no andar da UTI pediátrica. Catarina observava o sobrinho dormindo. Os médicos haviam reduzido a sedação para avaliar suas reações. E Arthur agora dormia um sono mais natural, embora ainda conectado aos monitores. Daddy? Shane entrou silenciosamente, verificando os sinais vitais. Como ele está? Perguntou Catarina. Surpreendentemente estável para alguém em sua condição, respondeu o médico. Ele tem um espírito forte, igualzinho à mãe, comentou ela com um sorriso melancólico. Chen anotou algo na prancheta. Os preparativos para amanhã estão quase completos. O senhor Lima será preparado às 6 e Arthur às 7. O procedimento em si começa às 8 horas. E a recuperação, quanto tempo levará? Se tudo correr bem, o período crítico são as primeiras 72 horas. Depois disso, esperamos uma melhora gradual ao longo de semanas. Catarina assentiu, absorvendo a informação. Não sei como agradecer por ter vindo até aqui. Chen ajustou os óculos, um gesto habitual quando se sentia desconfortável com elogios. É o meu trabalho. E casos como o de Arthur são precisamente o motivo pelo qual escolhi esta especialidade. O médico se retirou, deixando Catarina novamente sozinha com seus pensamentos e o som rítmico dos monitores. Na capela, Valentina e Nicholas permaneciam sentados lado a lado em silêncio. As barreiras que haviam construído ao longo de 9 anos não desapareceriam em dias, mas uma trégua silenciosa havia se estabelecido. O que acontecerá depois? Perguntou Valentina finalmente. Se tudo der certo amanhã, Nicholas pensou antes de responder. Arthur precisará de acompanhamento médico regular. Eu gostaria de estar presente para isso e para o resto. Ele gostaria disso também. E você? Perguntou ele cauteloso. Valentina respirou fundo. Um passo de cada vez, Nicholas. Vamos sobreviver a amanhã primeiro. Então pensamos no depois. Amanhã chegou fria e clara. Nicholas foi admitido no hospital às 5h30. Passando por uma bateria final de exames antes da preparação, Arthur seria preparado em uma sala separada. Para minimizar o estresse em ambos, Valentina dividia seu tempo entre os dois. Nicholas estava surpreendentemente calmo, quase sereno. Você parece tranquilo, observou ela, enquanto os enfermeiros finalizavam a preparação. Pela primeira vez em muito tempo, sei exatamente o que estou fazendo e por quê, respondeu ele. É libertador. Valentina segurou sua mão brevemente antes de ir ver Arthur. O menino estava acordado, animado com a presença do Doerer Chen, que pacientemente respondia suas inúmeras perguntas sobre o procedimento.
Então o coração do meu pai vai ajudar o meu coração? Perguntava Arthur fascinado. Algo assim, confirmou Chen com um sorriso gentil. As células dele vão ensinar as suas a se comportarem melhor. Arthur refletiu sobre isso com a seriedade que apenas crianças conseguem ter em momentos profundos. Tipo quando a mamãe me ensina a não falar de boca cheia, os adultos no quarto riram, aliviando momentaneamente a tensão. Exatamente assim, respondeu Valentina, beijando a testa do filho. Seu pai vai te ensinar bons modos cardíacos, às 7h45. Os médicos vieram buscar Arthur. A hora havia chegado. Valentina acompanhou a maca até onde era permitido, segurando a mão pequena e quente de seu filho. Mamãe vai estar aqui quando você acordar, prometeu, mantendo a voz firme apesar do nó na garganta. Diz pro papai que eu mandei um abraço, pediu Arthur, seus olhos grandes e confiantes. Digo sim, meu amor. O DR... Rodrigo aproximou-se enquanto Arthur era levado para a sala de procedimentos. Falei com Nicholas antes dele ser sedado, informou. Ele quis que eu lhe entregasse isto. Era um envelope simples, com o nome dela escrito na caligrafia elegante de Nicholas. Valentina o abriu com dedos trêmulos, encontrando uma breve nota. Valentina, não importa o que aconteça hoje, quero que saiba que você fez um trabalho extraordinário com nosso filho. Ele é a melhor pessoa que já conheci, e isso é mérito seu. Se tudo der certo, prometo passar o resto da minha vida tentando ser digno de vocês dois. Se não, diga a ele que seu pai o amou mais do que tudo, Nicholas. As lágrimas que Valentina tentara conter, finalmente transbordaram. Catarina a abraçou, oferecendo apoio silencioso. As horas seguintes foram as mais longas da vida de Valentina. A equipe médica saía ocasionalmente para dar atualizações, todas cautelosamente otimistas, mas insuficientes para acalmar seu coração de mãe. No meio da tarde, o DR, Chen apareceu no corredor, ainda usando trajes cirúrgicos. Seu rosto estava cansado, mas havia um brilho em seus olhos que acendeu uma esperança em Valentina. O procedimento em si foi concluído com sucesso, informou ele. Arthur recebeu as células-tronco de Nicholas e está respondendo bem inicialmente. Agora começa o período crítico de observação. E Nicholas? Perguntou Valentina hesitante. A expressão de Chen mudou sutilmente. O Sr. Lima teve complicações durante o procedimento, como temíamos. O estresse desencadeou uma arritmia relacionada à sua condição latente. O coração de Valentina falhou uma batida. Ele está estável, mas em estado crítico, respondeu Chen rapidamente. Teve o que chamamos de experiência de quase morte durante a arritmia mais severa. Posso vê-los. Arthur está sendo transferido para a UTI agora. Quanto ao Sr. Lima, apenas por alguns minutos. Ele precisa de monitoramento constante nas próximas horas. Na UTI, Arthur dormia pacificamente. Os monitores mostravam sinais vitais mais fortes e regulares. Um bom sinal inicial. Valentina beijou a testa do filho, sussurrando palavras de encorajamento, antes de seguir uma enfermeira até a unidade onde Nicholas estava. O homem que construíra um império parecia pequeno e vulnerável entre os equipamentos médicos. Sua pele estava pálida, quase translúcida, mas sua respiração era estável. Valentina aproximou-se cautelosamente, tocando de leve sua mão. Obrigada, sussurrou. Por salvar nosso filho. Para sua surpresa, os dedos de Nicholas se moveram levemente, como se tentassem apertar os seus. Seus olhos permaneceram fechados, mas seus lábios se moveram imperceptivelmente. Ele disse algo, perguntou Valentina à enfermeira. Tem falado algumas coisas desconexas desde que saiu da anestesia, respondeu ela. Algo sobre o pai dele e quebrar correntes? Valentina permaneceu ao lado de Nicholas por alguns minutos antes de retornar para Arthur. Naquela noite, ela alternou entre os dois quartos, incapaz de abandonar qualquer um deles. Na madrugada, sentada ao lado da cama de Nicholas, ela adormeceu na cadeira desconfortável. Foi despertada pela voz fraca dele. Valentina. Ela abriu os olhos imediatamente, encontrando os dele abertos, focados nela. Você está acordado, constatou. Aliviada? Arthur? Perguntou ele com dificuldade. Está bem, respondendo ao tratamento melhor do que esperávamos. Nicholas fechou os olhos brevemente. Um leve sorriso se formando em seus lábios. Vi meu pai, murmurou ele. O quê?
Durante a cirurgia, vi Leonardo, ele disse. Disse que eu estava quebrando a corrente. A corrente dos Lima? Nicholas abriu os olhos novamente, encontrando os dela. Ele me mandou voltar. Disse que meu caminho ainda não tinha terminado. Valentina não sabia se era efeito da anestesia ou algo mais profundo. Mas a paz no rosto de Nicholas era inegável. Então volte por completo, pediu ela, segurando sua mão firmemente. Arthur e eu estamos esperando. Lá fora, o sol começava a nascer, seus primeiros raios dourados, penetrando pelas frestas das persianas. Um novo dia estava nascendo, trazendo consigo a promessa de cura, não apenas dos corações danificados, mas também das almas feridas pelo tempo e ressentimento. 3 meses se passaram como um sopro, e uma eternidade simultaneamente. O verão deu lugar ao outono, pintando a cidade com tons de vermelho e dourado. Na entrada do restaurante recém-reformado, um banner elegante anunciava: Inauguração, o novo coração. Valentina ajustava nervosamente a placa com o menu especial do dia, enquanto os funcionários finalizavam os preparativos para a grande reabertura. O antigo O Sol Dourado havia sido completamente transformado. As paredes pesadas em tons escuros deram lugar a cores mais leves e aconchegantes. No centro do salão principal, um abacateiro jovem crescia em um vaso ornamentado. Uma muda da árvore original plantada por Leonardo Lima décadas atrás. Está tudo perfeito, Val, garantiu Catarina, ajeitando as flores nas mesas. Pare de se preocupar. Não consigo evitar, confessou Valentina. É um grande dia, e era por muitos motivos, não apenas a inauguração do restaurante que agora lhe pertencia, um presente surpreendente de Nicholas após a recuperação de Arthur, mas também a primeira grande celebração desde que ambos haviam recebido alta do hospital. Que horas eles chegam? Perguntou Arthur, o maître original, agora promovido a gerente do restaurante. Nicholas disse que estariam aqui às 6, respondeu Valentina verificando o relógio. Arthur queria se arrumar especialmente para hoje. A recuperação de Arthur havia sido quase milagrosa. Segundo os médicos, as células-tronco de Nicholas não apenas repararam o dano existente, mas também pareciam estar corrigindo progressivamente a mutação genética. Os últimos exames mostravam um coração quase normal, funcionando com força e ritmos saudáveis. Para Nicholas, a jornada fora mais difícil. A complicação durante o procedimento havia de fato despertado sua condição latente, exigindo tratamento contínuo. Mas mesmo isso tinha seu lado positivo. Sem o procedimento, a cardiomiopatia poderia ter permanecido não detectada até causar um infarto fatal. Às 6 em ponto, a porta do restaurante se abriu. Arthur entrou correndo, seus olhos brilhando de excitação, usando um pequeno terno que o fazia parecer uma versão miniatura de Nicholas, que vinha logo atrás. Mamãe, olha o que o papai me deu, exclamou Arthur, exibindo orgulhosamente uma pequena câmera fotográfica. É para registrar tudo hoje? Valentina sorriu, abaixando-se para abraçar o filho. Era difícil acreditar que apenas 3 meses antes ele estava conectado a monitores, lutando pela vida. Você está muito elegante, elogiou, ajeitando sua gravata borboleta. Igualzinho ao papai, respondeu Arthur com um sorriso orgulhoso, revelando que agora faltavam 2 dentes da frente. Nicholas se aproximou, caminhando devagar. Ainda não havia recuperado totalmente sua força, mas melhorava a cada dia. Algo em sua postura havia mudado. O homem rígido e controlado deu lugar a alguém mais relaxado, mais presente. O lugar está incrível, Valentina, comentou olhando ao redor admirado. Você transformou completamente. Bem, tive um bom orçamento para trabalhar, brincou ela, referindo-se ao cheque generoso que ele havia providenciado para a reforma. O relacionamento deles havia evoluído lentamente nos últimos meses. Não estavam juntos romanticamente. Havia feridas demais, histórias demais entre eles para algo tão simples. Mas haviam encontrado um equilíbrio, uma amizade baseada no respeito mútuo e no amor compartilhado por Arthur. Nicholas comprou um apartamento no mesmo prédio onde Valentina e Arthur moravam, permitindo que o menino transitasse facilmente entre os 2 lares. Nos finais de semana, frequentemente faziam programas juntos, como uma família, embora não convencional. O convidado especial chegou, perguntou Nicholas.
verificando discretamente o relógio. Ainda não, respondeu Valentina, mas ligou confirmando que está a caminho. Arthur puxou a manga do pai. Posso ir ver a cozinha? Quero tirar fotos de tudo. Claro, campeão. Só não atrapalhe o trabalho dos chefes. Ok. Enquanto Arthur corria para a cozinha, Nicholas e Valentina caminharam até o bar, onde 2 taças de champanhe os aguardavam. A Arthur, brindou Nicholas. A novos começos, completou Valentina. Eles bebericaram em silêncio confortável, observando o movimento crescente no restaurante. Convidados começavam a chegar para a inauguração. Chefes renomados, críticos gastronômicos, amigos próximos. Você já contou a ele? Perguntou Nicholas suavemente. Valentina balançou a cabeça. Achei que seria uma boa surpresa para hoje. A fundação, quero dizer, após sua recuperação, Nicholas havia criado a Fundação Arthur Lima para a pesquisa de doenças cardíacas raras, destinando uma parte significativa de sua fortuna pessoal para financiar tratamentos inovadores como o que salvar a vida de seu filho. O Dr. Chen ficou impressionado com o montante, comentou Nicholas. Disse que poderá expandir a pesquisa para outros países. Valentina sorriu, orgulhosa da transformação que via nele. Sua mãe ficaria horrorizada vendo você desperdiçando o dinheiro dos Lima dessa forma. Nicholas riu. Um som genuíno que ainda surpreendia Valentina quando o ouvia. Provavelmente, mas meu pai aprovaria. A porta do restaurante se abriu novamente, e Nicholas endireitou a postura. Um homem de aproximadamente 50 anos entrou, olhando ao redor com curiosidade, mesmo sem nunca tê-lo visto antes. Valentina sabia exatamente quem era. Os mesmos olhos amendoados, o mesmo formato de queixo, os traços inconfundíveis dos Lima. Nicholas caminhou em sua direção, estendendo a mão. Lucas, obrigado por vir. Lucas. Lima hesitou apenas um segundo antes de apertar a mão oferecida. Confesso que fiquei surpreso com o convite depois de tantos anos. Tempo demais, concordou Nicholas. Por favor, venha conhecer Valentina e meu filho, Arthur. Arthur retornou da cozinha nesse momento. Sua câmera pendurada no pescoço parou ao ver o estranho, seus olhos arregalando-se ao notar a semelhança. Você parece com o papai e comigo, exclamou. Lucas sorriu, abaixando-se para ficar na altura do menino. E você parece exatamente com seu avô quando ele era jovem, comentou, retirando uma fotografia antiga do bolso. Veja, na foto amarelada, um homem jovem sorria ao lado de uma árvore de abacate. O mesmo sorriso, os mesmos olhos que Arthur tinha. Esse é o vovô Leonardo? Perguntou Arthur fascinado. Sim, confirmou Lucas. Eu tenho várias fotos dele. Minha mãe guardou todas. Valentina observou a cena com o coração cheio. 3 gerações de Lima reunidas. Não pelo poder ou dinheiro que Sabrina tanto valorizava, mas pelos laços genuínos de família que ela tanto tentara controlar e destruir. A noite avançou com música, comida excelente e muitas conversas. Lucas compartilhou histórias sobre Clara, sua mãe, e como ela sempre falara bem de Leonardo, apesar do abandono. Nicholas ouviu atentamente, preenchendo lacunas de uma história familiar que nunca soubera completamente. Perto da meia-noite, quando a maioria dos convidados já havia partido, Arthur pediu para mostrar algo especial a todos. Levou-os até a varanda externa do restaurante, onde uma pequena caixa de madeira esperava sobre uma mesa. O que é isso, filho? Perguntou Valentina. Um projeto, respondeu Arthur misteriosamente. Abrindo a caixa, dentro havia um pequeno vaso com terra e um minúsculo broto verde emergindo. É uma semente do abacateiro do restaurante, explicou Arthur orgulhosamente. Catarina me ajudou a plantá-la, vou cuidar dela em casa, para que cresça junto comigo. Nicholas se ajoelhou ao lado do filho, tocando delicadamente o pequeno broto. Sabe o que isso significa? Perguntou. Arthur assentiu solenemente. Significa que mesmo quando as coisas acabam, elas podem recomeçar de um jeito novo. Lucas se juntou a eles, colocando gentilmente a mão no ombro do sobrinho. Exatamente. E às vezes, as novas versões são até mais fortes que as originais. Valentina observava a cena, seus olhos marejados. Quem poderia imaginar, naquela noite fatídica no restaurante, que um encontro tão turbulento resultaria em cura e reconciliação? Mais tarde,
Quando Arthur finalmente adormeceu exausto após tanta emoção, Valentina e Nicolas encontraram-se sozinhos na varanda do restaurante. A cidade brilhava ao longe, e uma brisa suave agitava as folhas do abacateiro. Obrigada por tudo isso, disse Valentina indicando o restaurante. Não precisava. Precisava sim, respondeu Nicolas. Este lugar significa muito para todos nós. Para meu pai, para mim e agora para Arthur. Ela assentiu. Compreendendo. Ele pediu um desejo antes de soprar as velas do bolo, comentou Valentina. Sabe o que foi? Nicolas balançou a cabeça. Quero que todos nós sejamos uma família, mesmo que seja diferente das outras famílias. Ela recitou as palavras do filho. Nicolas sorriu, olhando para as estrelas. Sábio como sempre, nosso garoto. E o que você acha? Perguntou Valentina, seu tom deliberadamente casual. Sobre seu desejo, ele a encarou, seus olhos refletindo a luz da lua. Acho que família não é quem mora na mesma casa, respondeu suavemente. É quem ocupa o mesmo coração. Valentina sorriu, sentindo uma paz que não experimentava há anos. Um novo começo, não apenas para o restaurante ou para Arthur, mas para todos eles, enquanto caminhavam lado a lado para dentro, onde Lucas aguardava com mais histórias do passado. Valentina pensou em como os corações, assim como as histórias, às vezes precisam se quebrar completamente antes de poderem ser reconstruídos. Mais fortes, mais sábios e finalmente completos,